eu vendi um filho para poder sustentar dos outros. Em 1988, o meu marido viajou para poder trabalhar e não voltou mais. Nessa época, a gente morava no município do Ceará, um município bem pequenininho que se chama Grangeiro, e as coisas ali era muito difícil. Lá era um lugarzinho tão pequeno, que não tinha serviço, não tinha oportunidade. Então, por causa disso, a maioria dos homens lá fazia o que meu marido fazia, viajava para fora, para outros estados, para poder trabalhar. Eu tinha 6 meninos pequenos, um atrás do outro, assim, escadinha, e tinha acabado de descobrir que estava grávida. Então, quando deu tempo do meu marido voltar para casa, que ele não voltou, eu fiquei desesperada. O que eu ia fazer? Meu pai, minha mãe e os meus irmãos, eles moravam ali também. Só que na época, gente, era uma pobreza tão grande que eles mal davam conta deles. Como que eles iam dar conta de mim e de 6 crianças e eu grávida ainda por cima? A gente morava num barraco que era bem pequenininho, bem velho, mas era um lugarzinho que tinha sido da minha avó. E ali ninguém pombava que a gente morasse ali, não. Pelo menos isso, né? Pelo menos um teto a gente tinha. Só que dificuldade, tinha um dos meus meninos que ele era muito doente, vivia precisando de remédio. E de onde que eu ia tirar dinheiro para poder comprar remédio para ele? E aí os meus meninos começaram a passar fome. Para não dizer assim que eu tô sendo muito ingrata, falar assim que eles passavam fome, às vezes a minha mãe juntava alguma coisinha, um ovo, alguma verdurinha que dava no quintal, sabe? Uma coisinha assim que ela podia me ajudar. E eu pegava e eu dividia para os meninos. Eu regrava, eu deixava os meninos comer uma vez no dia. Porque senão, se eu deixasse eles comer mais, amanhã não tinha comida para eles. Pra vocês terem uma ideia, eu grávida, eu não engordava não, porque eu mal comia. Eu deixava de comer para mim poder dar para meus meninos. Roupinha de neném. Eu já tava assim, ó, 5 meses e para não falar que eu não tinha nada, eu ganhei 2 coelhinhos da minha vizinha, bem velhinho, que ela guardava de lembrança do menino dela. E aí ela, de dó, ela viu que eu não tinha nada, ela me deu esses coelhinhos. E nisso eu comecei a caçar serviço, porque minha mãe falou assim que se eu arrumasse serviço, ela olhava os meninos pra mim, né? Pra mim poder trabalhar e sustentar dos meninos. Mesmo as coisas sendo tão difíceis daquele jeito. E caça daqui, caça dali, nada. Às vezes eu pedia alguma coisinha nas vendas, às vezes eu ganhava, às vezes não, porque como eu falei, as coisas ali não era difícil só pra nós, sabe? E era assim que eu ia conseguindo vencer um dia após outro dia. A maioria das noites eu não dormia, porque era assim, ó. Um menino chorava, querendo leite. Aí, quando eu conseguia acalmar ele, que ele dormia, o outro chorava. Aí eu tentava acalmar ele, ele dormia, o outro chorava, querendo mingau, porque não tinha. Porque ele só tinha comido 10 horas da manhã. Muito triste. Gente, eu não desejo pra ninguém você olhar seus filhos assim, ó, chorando de fome e você não ter um grão de arroz pra dar pra eles poderem comer e dormir. Quando eu já tava assim com os meus 6 para 7 meses, uns 7 meses capaz que eu tava grávida, essa minha vizinha que tinha me dado os coeiros, ela arrumou para mim poder lavar a roupa de uma mulher que morava numa fazenda bem encostado no município que a gente morava nessa época. Era para me lavar a roupa dela 2 vezes por semana, não ganhava muito, mas já dava para poder comprar comida, né? E aí eu fui. Essa vizinha minha, ela já tinha contado a minha história para essa mulher. Porque quando eu cheguei lá, ela já ficou me perguntando se quem me ajudava com os meninos, se meu marido tinha ido embora mesmo. E eu falava para ela que ninguém me ajudava, né? Que minha mãe fazia o pouco que ela podia. E eu pedia, eu me virava, mas que eles praticamente passavam fome. E aí, todas as vezes que eu ia trabalhar lá, essa mulher ficava me perguntando se eu já tinha roupinha de neném,
sabe, ficava perguntando as coisas do neném, se o neném mexia muito, se eu tava conseguindo comer. E eu falava pra ela que tinha dia que eu conseguia comer, tinha dia que não, né? Porque eu deixava de comer pra dar pros meninos. E aí, quando eu trabalhava lá, ela fazia questão de servir os pratos pra eu poder comer bem. Às vezes ela mandava também pros meus meninos. E rudia daqui, rudia dali. Teve um dia que ela teve coragem de me perguntar. Ela falou assim, ó, você tem 6 meninos, né? Um atrás do outro. Falei, é. Ela falou assim, você não quer me dar esse aí que tá na sua barriga, não? Na hora eu levei um susto, sabe? Falei, não, senhora, eu nunca dei filho meu pros outros, não. E eu cortei o assunto, não deixei ela falar mais nada. E aquilo, quando eu cheguei em casa, me deu um trem ruim na barriga, sabe? Um trem esquisito. Eu nem queria voltar para trabalhar lá. Só que eu não tinha outro jeito, eu precisava daquele dinheirinho para comprar comida para os meninos. Além do dinheirinho que eu ganhava lá, como eu falei, ela sempre mandava uma coisinha ou outra, comida para os meninos, então eu não tinha escolha. Aí da outra vez que eu voltei lá, ela e o marido dela me fizeram a proposta. Falou assim, ó, se você der esse neném para nós vai ajudar você a criar os seus meninos até quando ele estiver grande. E aí, nessa hora, eu dei uma parada, sabe? Eu olhei pra minha barriga, eu chorei. Eu lembrei dos meus filhos passando fome, eu chorei. E eles viram do jeito que eu fiquei. Então, a mulher falou assim, faz uma coisa, não precisa falar agora, não. Vai embora, pensa direitinho e depois você dá a resposta. No que eu cheguei em casa aquele dia, era assim, ó. Eu olhava pra minha barriga, e eu chorava, 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 pensando em pegar meu neném e entregar pros outros, sabe? Só que aí eu olhava pros meus filhos naquela vida, meus filhos precisando das coisas, meu filho doente, e muitas vezes eu não tinha condição de comprar o remédio, então eu chorava, chorava. Quando eu voltei para trabalhar, eu perguntei para eles se eu desse meu neném para eles, se eu podia conviver com ele, né? Ir lá na fazenda de vez em quando para poder ver ele, poder pegar no colo. E ela falou assim que não, que se eu desse meu neném para eles, eles queriam que ele tivesse amor só pelos dois. Eles não queriam que ele soubesse que eu era a mãe e que ele pegasse amor por mim, entendeu? E aí os dois falaram assim, ó, se você decidir entregar, nós vai criar os seus filhos, vai ajudar você a criar os seus filhos até a sua caçula fazer 15 anos. Nessa época, minha caçula tinha 2 anos de idade. É porque a mulher me explicou assim, quando a sua caçula tiver 15 anos, os mais velhos já tá trabalhando e aí eles te ajudam. E aí, eu não falei nada, sabe? Eu voltei pra casa e eu fiquei do mesmo jeito, com o coração apertado. E quando eu voltei, eu falei pra eles que eu ia dar o meu filho pra eles. E eu ainda perguntei pra mulher assim, mas você jura que vocês vão me ajudar com meus filhos? Porque eu pensei, eu vou dar o meu neném pra eles e depois eles não vão me ajudar coisa nenhuma. E eles me garantiu, você pode confiar que nós vai te ajudar a criar seus filhos. E daí pra frente, a mulher não queria nem que eu lavasse roupa, sabe? Porque como eu já tava chegando ali no 8º, né, no final da gravidez, ela não queria nem que eu lavasse roupa. E cuidava de mim, e dava as coisas para me comer, e mandar pros meus filhos. Quando eu fui ganhar a minha neném, que até então eu não sabia, né? Eu só soube que era uma menina quando eu ganhei na fazenda com uma parteira deles. E na hora que nasceu, a parteira falou assim pra mim, é uma menina, me mostrou assim pra me poder, né, sentir o cheirinho dela. Eu dei um beijo na testa e a mulher já pegou a minha menina e levou e não me deixou mais ver ela. E o primeiro mês pra mim foi o mais difícil, porque meus peitos empedrou de leite e eu acordava de noite escutando o chorinho dela. Às vezes eu dormia assim, quando eu acordava escutando o chorinho dela, eu ficava doidinha, caçando, sabe? Meu peito doendo, de vontade de dar mamar. E eu senti vontade de ir lá na fazenda e falar assim, me entrega a minha filha que eu não quero ficar sem ela. Só que eu pensava assim, ela vai ter uma vida melhor, né? O povo tinha dinheiro para dar com rodo.
Ela vai ter uma vida melhor. Que vida que eu vou poder dar para minha filha aqui, né? E aí, eles cumpriram o que eles tinham prometido. Todo mês, eles levavam as coisas de comer, levavam cesta, levavam leite para meus meninos. Tinha vez que até roupa e calçado para os meninos o homem levava. Sabe, quando estava muito precisado, ele levava. Uns 2 anos depois disso, eu casei de novo. Só que mesmo assim, eles continuaram ajudando, mesmo depois que eu estava casada. Até que em 1995 nós mudamos para cá, para Bahia, e eu nunca mais tive notícia nem dos dois, nem da minha menina. Hoje o meu maior sonho era poder ver ela, ver como que ela tá, como que ela ficou depois de mulher, abraçar, pedir perdão, porque eu sei que se ela souber, né, que ela é filha minha, no caso de outra pessoa, que ela é magoada. Só que isso é uma coisa impossível, porque nem o nome dela eu sei. A única coisa que eu tenho da minha menina é a lembrança do rostinho dela, do chorinho dela quando ela nasceu. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu já ia julgar, mas aí eu lembrei de uma história que eu escutei ontem num canal espírita. Eu sou simpatizante da doutrina espírita e tem muito a ver com a história de hoje e com a questão da gente julgar os outros. É assim, tinha um casal numa casa com a janela de vidro, onde todos os dias a mulher olhava pela janela dela, via a roupa da vizinha no varal, né? Na história fala que eram lençóis. E todo dia ela falava assim, nossa, mas essa mulher não tem asseio, essa mulher é cebosa, né? Não sabe lavar os lençóis direito, tá tudo amarelo, tá tudo mal lavado. Dia após dia, ela falava isso pro marido dela, né? Dia após dia, ela olhava pela janela, pelo vidro da janela e falava que os lençóis da vizinha estavam mal lavados. Até que um dia, o marido dela resolveu limpar o vidro da janela, deixou bem limpo. E aí, quando ela foi olhar, ela falou assim, até que enfim a vizinha criou vergonha na cara, né? Agora ela aprendeu a lavar a roupa direito, os lençóis estão bem branquinhos. E aí o marido dela falou assim, não foi a vizinha que lavou o lençol direito, foi eu que limpei o vidro da sua janela. Ou seja, né, a moral da história é que a gente julga sem saber o que a pessoa passou. A gente julga pela visão da gente, né? Mas a gente não sabe o que tá atrás daquela pessoa. Consegue entender? Eu tô julgando o que eu tô vendo, o que eu tô imaginando na minha cabeça, mas não o que verdadeiramente a pessoa tá passando. Então, assim, eu não sou ninguém pra julgar essa mãe sem saber realmente a dificuldade que ela estava passando, a dificuldade que os filhos dela estavam passando e o quão difícil deve ter sido ter que entregar o filho para não deixar os outros continuar passando fome, né? E com isso eu não quero dizer que ela é certa, que ela é errada. A única coisa que eu quero dizer é que ela quem sabe a dificuldade que ela passou. Então, que fique a moral da história aí. Não tô dizendo que eu sou santa também. A gente tem esse costume horrível, né, gente, de olhar e julgar. Mas é o que eu sempre falo aqui no final da história. A gente tem que tentar, pouco a pouco, mudar isso. Porque, tipo assim, é muito feio. Eu mesma, já aconteceu a situação de eu julgar e depois eu me senti mal porque eu conheci a história. Já aconteceu. Não vou falar que nunca aconteceu comigo, não. Então, que fique aí mais essa reflexão pra gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha para ajudar o nosso cantinho a crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fique em paz, fique com Deus, até os próximos, tchau, fui!